Ele ele é ex-presidente da Associação Python Brasil. Deixa eu trazer ele aqui. E aí, Mário, beleza? Beleza, um pouco nervoso aí com a audiência. De boa, de boa. Como é que você tá? Tudo certo por aí? Tudo bem, estou aqui pertinho de Brasília, aqui em Cidade Ocidental, Goiás. Colocando Legal, a Cidade Ocidental no mapa aí para a comunidade Python. Centro-Oeste representado aqui. Beleza, fica à vontade. Agora é contigo. Eu posso dar compartilhar. Tá, beleza. Então vou dar um share aqui. Dê um share aí que a gente já resolve qualquer coisinha. Muito bem. Já estão vendo minha tela? Sim, né? Já. Eu vou botar na apresentação aqui, já estão vendo também. Isso. Muito bem. Então agora eu parei. Chamar, tá? Se você precisar de qualquer coisa, eu estou por aqui. Tá bom? Muito obrigado, Cadu. Valeu. Já vou aproveitar esse agradecimento, agradecer o Cadu aí, que generosamente aí nos convidou, né, por meio da Vinta, para conversar hoje com a comunidade. Eu estou muito feliz que eu acompanhei desde as 7 ali a palestra do Luciano e eu vi uma audiência bem legal, um monte de gente da comunidade ali seguindo a apresentação. E como o Luciano falou ali, né, a questão das tipagens do Python, né, e a preocupação dele sempre com as pessoas, né, com o aprendizado também das pessoas. Então, acho que essa mensagem vai sempre existir nas palestras da comunidade Python. Também estou muito honrado de ser a pessoa que substituiu essa noite agora o Luciano Ramalho, né, então é um professor aí, sempre didático. E eu quero agradecer também a Vinta aí por promover esse evento, né? A comunidade Python é bem ativa, né, no Brasil inteiro. A gente tem eventos locais, vários meetups aí que aconteciam praticamente toda semana. Os grupos de inclusão, PyLadies, Jungle Girls eram muito ativos, né? E a gente teve essa perda aí vamos dizer assim, colaboração, né, compartilhamento de conhecimento, e essas iniciativas como a Vinta agora transmitem isso aí no YouTube. Eu acho uma iniciativa completamente necessária. A gente sabe que não substitui, né? Mas, dado o nosso cenário de pandemia aí, com certeza é essencial. Então, parabéns à Vinta, ao Cadu, que conduziu aí, todo mundo também que vai palestrar nos próximos dias, várias pessoas fantásticas. Bom, estou com a camisa aqui da Python Brasil, né, para matar um pouco da saudade. E vou trazer um pouco aqui de vocês, né, agora fazendo um gancho aí com a ótima palestra do Luciano, né, que falou especificamente de um recurso da linguagem Python, né, e envolve muitas questões de arquitetura, de você pensar o software, né, e também essa preocupação que talvez não seja uma preocupação para todo mundo. A gente vai olhar agora o impacto, né, dessas decisões, né, para a sociedade do Python, né, você tornar uma linguagem que fique produtivo para o mercado, para a academia, essas pequenas decisões que, no todo, vão gerar uma ferramenta, né, um ecossistema de bibliotecas e uma linguagem de programação que está sendo utilizada para sequenciar DNA, para controlar satélite, para fazer estudos acadêmicos de astrofísica, né, está ajudando aí também na geração de fármacos e tantas áreas, né, que a linguagem Python é utilizada aí por cientistas e também por profissionais do mercado para atender as demandas aí. Hoje eu vou trazer uma palestra nessa ótica, então vou falar das ferramentas do ecossistema Python, né, que estão ajudando a gente no Brasil na luta por transparência, né, um valor tão importante para uma democracia, para quem acredita, né, na importância da democracia. E até o Luciano falou de muitas PEPs ali, né, que são as PEPs da Python Software Foundation ali, que faz a gerência da linguagem, que são as propostas de mudança, né, então é uma coisa realmente que se associa bem com esse tema de democracia, né. A gente também tem as nossas leis no Brasil que tramitam com PL, com PEC, né, então tudo a ver. Bom, um pouco sobre mim, eu sou gerente de um programa da Open Knowledge Brasil, né, que é o programa de inovação cívica. Tá até errado ali, gerente de programa na Operação Senato de Amor, tá errado, de inovação cívica, né, na Open Knowledge Brasil. A Open Knowledge Brasil, ela é uma associação sem fins lucrativos, né, e tem vários projetos ali
todos nessa linha de transparência e compartilhamento de informação, né? Rede pelo Conhecimento Livre é o lema da ONG, e a gente também tem outras frentes de advocacy, agora também na pandemia, a gente tem aí acompanhado, né, os estados, as secretarias de saúde com relação aos microdados e disponibilidade de UTI, etc, etc. Então, um trabalho aí que envolve muita tecnologia. Fui presidente da Associação Python Brasil, aí que está, né, apoiando o evento, né? O Gustavo aí trouxe um pouco da visão da associação, e muito importante também para a linguagem no Brasil, para trazer novas pessoas para somarem para essa diversidade que até o Luciano comentou na palestra dele, e eu continuo como membro lá da associação com muito orgulho, e o trabalho está sendo feito lá sempre também aí com a preocupação de incluir novas pessoas, e tem dado muito certo, né? Então é isso aí, coraçãozinho para vocês. Muito bem. E se fosse possível, a gente fazer algo para mudar a realidade do nosso país, né? Se fosse possível, a sociedade civil, né? Se nós pudéssemos fiscalizar as contas públicas, né? Se fosse possível utilizar a tecnologia para isso, para combater a corrupção, para ajudar o governo a ser mais eficiente. Isso é possível, né? A gente entende, né, e a gente conhece bem o poder da mobilização civil. Um grande exemplo de um grande produto e um grande resultado de mobilização civil é a linguagem Python, né? A linguagem Python é um projeto de software livre, né, que tem uma organização por trás hoje, que é a Python Software Foundation, mas nem sempre foi assim, né? E é uma mobilização, um ajuntamento de pessoas, né, com a sua diversidade, pessoas de vários países que foram somando ali, criando essa tecnologia hoje que gera tanto emprego, que gera tanta pesquisa acadêmica, né, que gera tanta renda para muitas pessoas, e também tem a comunidade aí que retroalimenta isso. Então, a sociedade civil, ela em muito tem um poder de mobilização para objetivos, né, aí no nosso mundo aí que a gente conhece. No Brasil, nós temos um estado gigantesco, dadas as nossas dimensões continentais, nossos 220 milhões de pessoas que a gente, né, compõe aqui esse país, e também 27 estados de federação. Isso traz uma complexidade gigantesca, um volume de dados gigantesco, né? Daí uma oportunidade para muita pesquisa, muito estudo, e muita oportunidade também para a gente utilizar nossas habilidades aí de programação, né, para poder atacar aí esses desafios aí da gestão pública. A gente pode somar, né, ao governo a possibilidade de a gente ajudar ele a ser mais eficiente, né, mais transparente. A gente também pode, de alguma forma, combater corrupções, né? Então, o posicionamento da sociedade civil organizada numa democracia, ela em muito tem seu valor, né? Então, assim como as instituições democráticas que a gente tem, Congresso, o Supremo Tribunal, o Judiciário como um todo, Ministério Público, Defensoria Pública, Presidência da República, né, o prefeito, as polícias, nós da sociedade civil, talvez nós somos a instituição mais importante da democracia, porque só o nosso posicionamento e a nossa mobilização consegue, de alguma forma, ajudar todas essas outras instituições que eu citei a se aprimorarem, a fazer um trabalho melhor para o todo. A tecnologia trouxe muitas possibilidades, né? Então, quando a gente fala de inovação cívica, a gente fala de tecnologia, mas engajamento. Engajamento é o que a comunidade Python conhece muito, né? Quem faz parte aí da comunidade Python, quem está chegando, bem-vindo. A gente tem essa inclinação de mobilização, de engajamento, seja para, vamos juntar aqui um sprint de um evento para a gente codificar e fazer acontecer esse projeto aqui, esse raspador, né? Ou vamos fazer uma melhoria no framework aqui da linguagem Python, no Flask, no Django. A gente tem esse poder de engajamento na comunidade, é uma cultura, né, que é promovida dentro da comunidade. E a tecnologia, somada a isso, a gente tem o que a gente chama, dentro de um modelo democrático, a inovação cívica, né? E a inovação, o que é legal dela, é que ela não é hierárquica, né? Ela tem que acontecer realmente de forma orgânica. Então, quem está nos universos aí das startups, né, desse mundo de empreendedorismo aí, é muito falar dessa coisa
da inovação, né? E muita gente erroneamente quer associar a inovação com escassez, né? Que você não pode ter abundância de recursos, senão você fica na zona de conforto. Eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu acho que para as pessoas inovarem, elas têm que estar livres, né? Tem que ter uma liberdade, tem que ter o básico para sobreviver, né? Uma comunidade, uma rede de apoio, né? Imagina aí as minorias que têm tanta dificuldade, né, de ingressar na área de tecnologia. A gente vai ter uma Python Brasil lá em Manaus, por exemplo, e a gente tem as pessoas ali de várias cidades que fazem cursos de ciência da computação e sistema da informação que moram e habitam em regiões ribeirinhas, que para chegar em Manaus, às vezes, é 2, 3 dias de barco. Como é que essa pessoa vai no evento em São Paulo, né? Um evento em Florianópolis, em Belo Horizonte, sem condições, né? Ou muito difícil, improvável. Então, a tecnologia ela já tem essa dificuldade. Então, quando a gente fala de inovação, a gente tem que promover o ambiente e tem que promover um ecossistema de rede de segurança para que as pessoas sintam-se confortáveis para ajudar um projeto de inovação. Então, o primeiro objetivo dessa palestra é mostrar que antes de a Open Knowledge Brasil ter alguns projetos técnicos que eu vou mostrar para vocês, a gente vai falar de Django, a gente vai falar de SquarePy, né? Vamos falar de ferramentas de busca, vou mostrar código, mas antes disso, o objetivo principal da Open Knowledge Brasil é conseguir, junto com outros setores da sociedade, junto com a Python Brasil, junto com outras comunidades de software livre e até mesmo com algumas esferas do governo, a gente conseguir promover esse ambiente, né, onde as pessoas consigam se sentir confortáveis, enfim, para a gente ter esse controle social, ter novas ideias de como controlar o governo, de como auditar o governo, ajudar. E isso sem diversidade não é possível, né? Então não adianta nada eu trazer só as mesmas pessoas de sempre, que sempre tiveram acesso a tudo, e as mulheres não participarem, as pessoas pretas não participarem, os indígenas não participarem, as pessoas que moram em regiões remotas não participarem. Você diminui completamente o potencial de inovação. Então, isso é muito importante a gente discutir para a gente começar a falar do ecossistema Python, né? São coisas que se completam. Então, em primeiro lugar, o Serenata, para deixar claro para vocês, e eu acho que a gente está tendo até o privilégio de algumas pessoas que foram co-criadores do projeto estar assistindo essa palestra, que me dá muita responsabilidade ao falar. O Serenata de Amor, né, usando as palavras do William Bonner lá, quando ele apresentou no Jornal Nacional, foi uma iniciativa criada por pessoas muito jovens no Brasil, e essas pessoas muito jovens, né, que em muitos, eles até eram ativos na comunidade Python, né, então, eu acredito que também é das coisas aí legais que a comunidade pode ter feito, esse ajuntamento de pessoas aí para fomentar esse projeto. E ele foi um projeto completamente civil, onde as pessoas se organizaram, viram a possibilidade de coletar um dado público que havia sido disponibilizado pela Câmara dos Deputados para poder auditar os deputados, né, ver notas fiscais dos deputados de reembolso, né, e tiveram essa ideia, usaram várias ferramentas da linguagem Python, pediram ajuda para a comunidade foi extremamente importante, não só a comunidade Python, a comunidade de tecnologia como um todo, né, e eles fizeram esse marco no Brasil, que foi aí juntar o juridiquês, o jornalismo, né, o design, a programação, e conseguir trazer um debate como esse, super complexo, de nota fiscal Python, para a mesa das famílias no Jornal Nacional. Isso, para mim, foi realmente uma conquista que eles fizeram. Hoje eu faço a liderança técnica desse projeto, eu não fui criador, mas eu tenho muito orgulho de trabalhar no Serenata hoje, e esse legado que essas pessoas aí fizeram. E o Serenata hoje, dentro da Open Knowledge Brasil, que é a fundação, ele é um dos projetos que a gente tem de inovação cívica. A gente tem outros projetos, eu vou citar mais um para vocês. A gente tem projetos para mapear, por exemplo, o Congresso Nacional, tramitações de emendas. A gente tem um projeto que a gente analisou, por exemplo, os privilégios do judiciário, né? A desigualdade de salário entre desembargadores e oficial de justiça e os outros cargos de analista técnico, né? A gente tem pessoas aí no judiciário que chegam a ter um salário bruto em alguns meses do ano de R$400 mil, né? Então, como a nossa democracia legalmente consegue promover essa desigualdade, né? Então, a gente tem que expor isso, e muitas vezes,
processos judiciais, entrar no Ministério Público é importante, mas não resolve. Às vezes é importante jogar para a opinião pública. Esse é um pequeno detalhe, mas muito importante do Serenata que foi feito, eu já chego lá, tá? O que é muito importante do Serenata, né, que eu vou focar nele aqui, porque eu vou apresentar algumas coisas legais que foi feito, ele foi um time muito multidisciplinar. Então, ele tinha cientistas sociais, tinha programadores, tinha pessoas da área de matemática e estatística, tinha pessoas da área de publicidade, comunicação, jornalismo. Então, era um time muito diverso. Essa diversidade e esse time interagindo e junto também, né, com quase alguns milhares de pessoas que multiplicaram isso e contribuíram, fez o Serenata aí ser o projeto open source mais popular do Brasil, né? Um pouquinho do negócio, né? Para quem gosta desse linguajar de negócio, né? Código, negócio, um pouquinho do negócio do Serenata é o seguinte: a Câmara de Deputados tem um benefício, né, chamado cota para exercício parlamentar. Como funciona? O parlamentar vai lá, realiza uma compra com o dinheiro dele, o cartão de crédito dele, enfim. E ele depois vai pedir um reembolso. Ele envia as notas fiscais para um órgão interno da Câmara dos Deputados, que faz o controle disso, né, como se fosse o RH lá da sua empresa, e o parlamentar depois é reembolsado, tá? Esse é o fluxo. A maioria de nós aqui que temos emprego, a gente também deve ter esse benefício. Não deve ter um nome bonitinho assim, cota para exercício do meu trabalho, né? Mas as empresas que eu trabalhei, quando eu ia fazer uma viagem, alguma coisa, eu tinha esse recurso de reembolso. Eu acho que é importante ter, tem que ter mesmo, né? Todo mundo que faz aí trabalho para uma entidade, às vezes precisa gastar recurso próprio depois de ser reembolsado. Então, é um benefício que eles têm lá de RH, vamos dizer assim, de pessoas, né? E o que aconteceu foi que a Câmara abriu isso. Ali, meados de 2015, 2016, a Câmara dos Deputados abriu esses dados para a sociedade, colocou vários arquivos lá, né, com informações, microdados de CNPJ da empresa, um anexo, né, do arquivo mesmo da nota fiscal em PDF lá digitalizado. Então, eles abriram isso, né? E o que aconteceu é que eram muitas informações para uma pessoa, um grupo de pessoas analisar. Imagina 513 deputados desde 2009 subindo nota todo dia, né? Almoço, passagem aérea, consultoria de advogado, pacote de software que você compra para o seu gabinete, resma, né? Então, nota fiscal, você tem um volume maravilhoso de dados, para quem gosta de trabalhar com dados, mas para a sociedade que não tem conhecimento de tecnologia, que não consegue fazer um script, impossível de auditar, né? Então, eles viram essa oportunidade de utilizar a tecnologia para coletar esses dados, formatar esses dados, disponibilizar eles para quem quiser fazer análise e também fazer algumas denúncias públicas de alguns pontos fora da curva, os outliers, né? A gente começa a entrar aí no mundo da estatística, né, da ciência de dados. E aí, a galera pensou assim, é tanto dado que a gente pode ensinar um robô, né? Então, surgiu essa ideia e aí foi criada a Rose, né, que é a Rose da Serenata, o arroba ali no Twitter, para quem não segue ainda quiser seguir. A Rose foi uma ideia seguinte: quando foi feito os classificadores em pandas, que eu já vou mostrar para vocês ali, foram enviados e-mails, né, para a controladoria interna da Câmara dos Deputados para, né, denúncia. O deputado, acho que teve um almoço aqui de R$300, né, tá estranho, tem como notificar o deputado. Acabou que lotou muito a caixa interna da Câmara lá, eles não tinham recurso humano para poder analisar todas as suspeitas encaminhadas, e também não fez muito barulho, e essa ideia do bot no Twitter foi muito interessante para, assim, jogar para a opinião pública e, assim, o parlamentar ser pressionado, e isso deu muito resultado, porque quando você joga para a opinião pública, é aquilo que eu falei no início da conversa, que talvez de todas as instituições democráticas da sociedade civil seja a mais importante. Grande parte da população ainda não se atentou para esse pequeno detalhe, né? Então, a gente jogava lá, por exemplo, esse exemplo aí de um parlamentar, por coincidência do Pernambuco, né, já que a Vinta tá promovendo aí essa nossa plataforma de comunicação,
E aí também um exemplo aí, integração com o Google Maps na época, alguns dados aí da nota fiscal em si, o valor, né, o estabelecimento, nesse caso aí o Outback, era uma refeição muito acima da média. E aí também a gente tem o arquivo, a mídia da nota fiscal, tá? Então a gente pode ter um queijo quente aí que foi encontrado de R$220, né? Então, essas coisas que um robô poderia identificar, e é assim que a Rose faz, tá? Aí são alguns exemplos de classificadores que a gente tem. A gente pode ter preço de refeição em comum estabelecimento, extrapolação do limite de subcota. O que é? O que é uma subcota? O deputado não pode gastar R$100 mil de passagem no mês. Então, para cada tipo de gasto, ele tem um limite lá. Ó, você pode gastar R$20 mil com gasolina, né? E tem essa extrapolação, porque como não tem muito controle, às vezes eles extrapolam e está lá na transparência, basta a gente pegar e analisar. Despesas em cidades diferentes, a pessoa emite uma nota fiscal no norte do país, depois lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em menos de 1 hora. Não é possível, né? A gente não tem uma tecnologia de transporte hoje que permita isso. Gastos em campanha eleitoral, porque, de acordo com a norma interna da Câmara, um parlamentar que está em campanha não está exercendo a atividade dele de deputado, então não pode pedir reembolso de nada. E, às vezes, acontece também CPFs ou CNPJs dos prestadores de serviços ali inválidos, né, irregulares, e um CNPJ irregular também, tá? Hoje, a Operação Serenata de Amor, né, que é toda essa estrutura que eu falei, está rodando. A gente tem apoio da DigitalOcean ali, que nos financia toda essa parte de nuvem, por exemplo, do script que roda toda semana para coletar os dados da Câmara, para fazer os tweets semanais, né, e para também fazer o armazenamento das informações ali. A DigitalOcean faz esse apoio institucional. A gente também tem apoio de pessoas como vocês, alguns de vocês que estão nos assistindo também tem a nossa campanha no Apoia-se, que eu já coloco o link ali no final da apresentação, então vocês também fazem esse apoio ao projeto, tá? Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui agora. Seguinte, então, a Operação Serenata de Amor, eu estou essa fase de adaptação com essa pandemia agora, né? Com um monte de apresentação online. Um dia eu dei uma apresentação online, abri terminal, ficou ruim para ver, letrinha pequena, aumentei, aí, enfim, bagunça. Aí eu falei, hoje eu vou GitHub. Eu vou fazer tudo no GitHub, vou apresentar e vamos ver os feedbacks depois, tá? Então, esse aqui é o projeto da Operação Serenata de Amor na plataforma GitHub. Então, o projeto é completamente aberto, né? Então, a gente está sempre trabalhando. Aqui tem algumas informações do projeto, por exemplo, aquele timaço lá dos criadores, né, os fundadores dos projetos estão aqui, as pessoas, se vocês quiserem seguir no Twitter depois, aí eles estão em outros projetos muito maravilhosos também, e outras coisas também, em empresas e organizações aí, ajudando muito, fazendo pesquisa. Tem uma galera excepcional aí que deixou esse legado, tá? Então, para vocês conhecerem um pouquinho mais, OKFN-Brasil, Serenata de Amor. Serenata de Amor, GitHub também no Twitter, facilmente você cai aqui, tá? Serenata de Amor, tecnicamente falando, a gente tem duas principais frentes, que é essa pastinha da Rose aqui que eu estou passando o mouse, espero que vocês estejam vendo, e a pastinha do Jarbas aqui, que é um Django, projeto Django, e aqui a gente também tem a questão dos classificadores ali que eu comentei com vocês, né? O almoço lá de R$300, né? Enfim. Dentro do projeto Django, que a gente tem aqui, que é o Jarbas, a gente tem um projeto Django aqui, que quem programa em Django está vendo a cara. Então, a gente tem os urls.pys aqui para definir as rotas, né? O nosso Serix aqui. E hoje a arquitetura do projeto permite a gente colocar vários órgãos para fazer essa análise. Então, por exemplo, aqui tem a Câmara dos Deputados. Por que só tem a Câmara dos Deputados? Porque foi o único órgão até hoje que conseguiu ser tão transparente o suficiente para a gente fazer essa integração. Esse ano o Senado abriu as notas fiscais, né? E futuramente a gente vai adequar também, para a gente também ter a base do Senado Federal e também fazer os tweets dos senadores. Pensando numa ideia um pouco desafiadora, a gente tem as câmaras legislativas dos estados, Câmara Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, né, que é tanto falada aí ultimamente nos noticiários. A gente tem a Câmara do Distrito Federal, a gente tem a Câmara Legislativa do Amazonas, do Rio Grande do Sul.
esse projeto, a arquitetura dele permite a gente analisar essas coisas. Qual é a grande dificuldade? Cada câmara dessa tem o seu site, do seu jeito. Tem umas que nem disponibilizam as notas fiscais, outras colocam no arquivo do Word, joga lá, o deputado fulano de tal gastou isso aqui, a nota fiscal, uma foto no meio do texto, né? É o desafio da gente conhecer essa gestão pública e não tem padrão, então vai o desafio. Então, a gente tem um app aqui dentro do Django, que é o Câmara dos Deputados, né? Então, a gente clicando aqui, a gente tem aqui a estrutura, né? Então, a gente tem os modelos aqui, eu vou abrir os modelos rapidinho. Então, a gente, por exemplo, a gente tem uma tabela lá no banco de dados, que é mídia social, porque quando a gente marcava o parlamentar, a gente tinha que saber o usuário dele no Twitter. Então, tem essa tabela aqui que a gente armazena lá uma tabela pelo ARM do Django, né? Que a gente tem essa classe aqui das mídias sociais. Então, a gente também tem os reembolsos. Então, esse aqui é a nota fiscal, né? Com várias propriedades que a gente pega basicamente lá da Câmara dos Deputados. Então, esse aqui é um model padrão do Django, né? Para quem programa em Django e conhece. A gente tem esse arquivo do Twitter aqui, por exemplo, que é a parte do Serenata que faz a integração lá com os tweets do bot. Então, aqui, se você está pensando em fazer um bot aí, pode olhar esse arquivinho aqui, se basear, a gente faz a integração. Então, por exemplo, olha o texto que a gente twitta lá, está numa tupla aqui do Python, né? Gasto do deputado fulano de tal suspeito, já tem aqui uma formatação de string, né? Para você substituir depois. O link aqui, né, para o Jarbas. Aqui são as chaves do Twitter, né, que isso aqui é questão de API, que você lê na documentação. E aqui tem uma coisinha bem legal que eu vou comentar com vocês, na linha 79 aqui, ó. Esse if. Olha que simples, né? No início do ano passado, a gente teve um conflito vamos dizer assim, um conflito de cavalheiros com o Twitter. O Twitter é uma ferramenta, ele é uma rede social de uma empresa privada, né, que a missão do Twitter é facilitar o debate público, né? O Twitter se vende como essa empresa que quer facilitar a comunicação pública, a conversa pública, né? Acho que o termo correto que eles utilizam é esse. Muito bem. No início do ano passado, eles bloquearam a Rose. Esse bot que eu comentei com vocês foi bloqueado. Foi simplesmente bloqueado e as pessoas que estavam no projeto na época tiveram muita dificuldade de descobrir o que era, né? E depois trouxe a público, por meio de uma ligação de uma pessoa do Twitter, que a gente tinha caído na malha deles, né? No regulamento interno da rede social de promoção de spam, né, que estava marcando pessoas públicas e tal. Porém, existe um debate ético aí, um debate político também, porque o Brasil é uma democracia, um Estado de direito, e para uma empresa operar aqui, como uma rede social, ela precisa respeitar a legislação do Brasil. Uma pessoa pública como um parlamentar, ela tem a obrigação de prestar contas para a sociedade. Então, se ela é marcada numa ferramenta de rede social que tem pessoas... Qualquer cidadão brasileiro pode criar uma conta no Twitter hoje. E você não pode marcar um deputado por conta de uma nota fiscal de um dinheiro público. A gente entrou nesse conflito porque a gente acha que essa pessoa deve ser marcada sim. Se não for possível esse parlamentar ser marcado na rede social, então o Twitter está ferindo a lei brasileira, né? E não está se prestando ao serviço de garantir a conversa pública, que é a própria missão do Twitter. Não teve diálogo, até hoje a gente não estabeleceu um diálogo para poder reverter isso. A gente teve que parar de marcar os deputados, então se vocês entrarem no perfil da Rose ali, ficar dando scroll, vocês vão ver que os tweets mais antigos tem um arroba dos deputados, e depois de um tempo a gente está colocando um nome por extenso, texto mesmo, por conta desse if aqui, né, que é agora indo para o Python, né, todo esse debate gerou esse if aqui no código, que é o seguinte: a gente setou esse atributo aqui do objeto como falso. Então, enquanto tiver falso, enquanto o Twitter bloquear a gente, se a gente marcar um deputado, então a gente vai postar dessa forma aqui, sem marcar o parlamentar, tá? Então, esse aqui é um arquivo interessante, que eu acho bem interessante para vocês verem, e ajuda muita gente aí que está querendo entender um pouco como é que integra o Python com o Twitter e tal.
Então, fica aí a dica para vocês, tá? Então, eu estou falando de Django, eu acho que o meu papel aqui, para quem está assistindo e talvez não conheça o Django, aqui está o site do Django, djangoproject.com, essa é a ideia da conversa de hoje também, um debate aí também para quem está começando. O Django é um framework web Python, mais utilizado pela comunidade Python e pelo mercado, tá? Dentro de quem usa Python, principalmente para back-end, você consegue construir APIs com Django e suas ferramentas, você consegue construir web servers, blog, né? E muitas outras ferramentas aí. Te dá muita coisa pronta, né? E eu acho que vai ter muitas palestras aí nos próximos dias a respeito de Django aí dos nossas queridas pessoas da comunidade aí que vão seguir nos próximos dias. Então, continuem aí na audiência aí dessa Python XP que está sensacional. E aqui é a cara do Jarbas, que eu falei, que é o nosso projeto Django lá, que basicamente pega lá todas as notas fiscais da Câmara dos Deputados e traz aqui para essa interface. Para quem conhece o Django, isso aqui é sim o Django Admin. Então, olha que coisa maravilhosa. Nem precisamos programar essa interface aqui, né? É o Django Admin pura e exclusivamente com seus filtros aqui, né? Dos campos lá. Então, eu quero ver só as notas suspeitas. Eu clico aqui em sim, né? Reembolso suspeito. E ele vai me trazer aqui todas as notas fiscais de parlamentares que são suspeitas, né? Ele está executando aí a query lá no banco de dados. Então, esse aqui é o nosso Django Admin. E, às vezes, a gente pergunta, tem um framework Python e tal, que dá um admin e tal, vamos colocar público, eu acho, sabe? Porque aqui a gente consegue ver também o resumo dos reembolsos, ó. Então, a gente tem um Django Admin que entregou já para a comunidade aí uma visualização super, super legal para a gente analisar um volume de dados tão grande, né? Então, a gente tem aqui manutenção de veículo, manutenção de escritório, vocês têm os valores totais aqui, consegue analisar o Django Admin aí, para fazer esse dashboard do Jarbas aqui, né? A gente tem também os classificadores, né? Então, dentro do projeto da Rose aqui, a gente tem os nossos arquivos pandas lá. Então, por exemplo, aqui vamos aqui olhar esse pandas aqui, que é o mais clássico ali que a gente joga no Twitter, quando alguém usa o recurso de uma refeição muito acima do valor, né? Um cafezinho lá que custou R$60 e tal. Então, aqui tem o método que faz o treinamento dos dados, né? Que coleta, que pega a base de dados. E aqui também tem o algoritmo estatístico que faz, né, o cálculo ali dos desvios padrões, né? Então, cada deputado que almoça, por exemplo, num restaurante em Brasília, que a média dá R$35 todos os almoços, a gente tem um cálculo que desvia o padrão de 2 para cima e 2 para baixo, que fica um pouco fora da curva, e a gente lança isso como uma suspeita. Quando a gente lança a suspeita, a gente não está acusando ninguém, só está jogando a suspeita para a opinião pública. Quem quiser contribuir para um novo raspador, basta criar uma issue, e depois quem desenvolver vai ser criado um novo raspador aqui nessa pastinha aqui dos classifiers, tá? Então, hoje a gente tem esses classificadores aqui, tá? Então, de viagem, né, de empresas irregulares que devem fazer consulta do CNPJ. E aí, falando um pouquinho do Pandas também, quem não conhece o Pandas, tem esse tutorial do PyData, 10 minutos para aprender Pandas, né? Então, é uma biblioteca Python aí muito poderosa para você trabalhar com análise de dados, né? Para quem é do mundo da linguagem R, o Pandas aí pode ser uma alternativa para vocês, tá? Muito bem. O Serenata também tem um pacote, uma biblioteca, que está mantida no PyPI, o PIP, né? Que você consegue instalar, que é o Serenata de Amor Toolbox. Então, você consegue aí fazer a instalação dessa biblioteca Python, né? Então, tem tudo questão de pacote aqui, de teste. E aqui você consegue baixar dados. Você pode fazer o download, por exemplo, do Senado, né, das notas fiscais da Câmara, definir o ano, né? Então, você é um cientista de dados, quer baixar esses dados para sua máquina, trabalhar com eles, analisar os datasets, né? Então, aqui a gente coloca exemplo de código, né? Isso aqui é mantido, e e o próprio Serenata de Amor, o Jarbas, a Rose ali, que faz toda aquela arquitetura ali, utiliza do Serenata Toolbox, né, para poder trabalhar, né? Então, a gente também tem um pacotezinho aí no PyPI do Serenata de Amor,
né? A gente fez foram desenvolvidas tantas coisas relevantes ali nesse processo de coleta de dados que foi necessário aí uma boa decisão de empacotar aí um conjunto de recursos, né, para trabalhar, tá bom? Então, aqui a gente também tem os notebooks, que com esses dados que são coletados da Câmara, do Senado, a gente consegue fazer algumas análises. Então, por exemplo, peguei um notebook aqui da Jéssica, que ela desenvolveu em 2018, né? Então, ela tem aqui, você pode pegar, mudar as datas, né? Executar isso aqui, então está disponível. E tem vários notebooks ali que foram feitos com várias análises diferentes, com empresa, cruzamento, etc., né? E outra biblioteca, então, de Python, se você não conheceu o Jupyter, né? Jupyter, que é de Julia, Python e R, né? Uma informação super irrelevante para a vida de vocês, mas curiosa, que eu sempre gosto de falar, né? Então, esse aqui é o projeto Jupyter, você consegue rodar ele online também. O Google tem um Colab, que você consegue fazer também análise, é um recurso muito bom da linguagem Python, principalmente para o universo acadêmico. Você consegue fazer seus relatórios, colocar o código, comentar, plotar gráfico, né? Tem um PNG ali na própria tela, depois exportar isso para um PDF, é muito maduro, assim, e muito recomendável, tá? Muito bem, vou voltar aqui para a apresentação, para a gente falar de um outro projeto agora e outras ferramentas que a gente utiliza para desenvolvê-lo, que é o projeto Querido Diário. O projeto Querido Diário, ele é um projeto muito ambicioso que pretende coletar e centralizar os mais de 5.500 diários municipais do Brasil. Então, é isso aí mesmo. O Brasil tem 5.570 municípios, né? E aí a gente tem uma complexidade enorme, né? Imagina cada prefeitura com o seu site, né? Um site feito em WordPress, outra tecnologia, Node.js, Python, enfim. Cada empresa fez esse site prestando serviço para essa prefeitura em anos diferentes. Então, tem prefeitura mais antiga que construiu seus sites na década de 90, 2000, outros foi ano passado, né? Não tem padrão nenhum de URL, de rota, de disponibilidade, né? Alguns sites de prefeitura com relação ao GR devem estar até quebrados, né? A gente tem prefeituras que, sem maldade, também não conseguem nem ter um recurso, não tem nem uma pessoa de TI, de infra para cuidar disso, não tem, às vezes, nem computador, né? Às vezes, isso vai para a secretaria estadual, né, na capital. Então, uma coisa é certa, todos os municípios do Brasil publicam seus diários oficiais, nem que seja no jornal local, porque isso é lei. Tem que estar público de alguma forma para o cidadão. Agora, garantir que isso está online num PDF bonitinho, acessível, isso é zero garantia. O Diário Oficial da União, que é o diário da Presidência da República, do Executivo, ele tem até HTML, hoje dá para raspar, é tranquilo. Porém, o dos municípios é uma coisa muito difícil. Por que é importante? Porque grande parte do orçamento do Brasil, do Estado, vai para a ponta dos municípios. Então, quando a gente conversa do recurso do SUS, que é um ministério que tem muito recurso federal, né, que a grande fatia do nosso bolo vai para o SUS, para o Ministério da Educação, que vai parar depois nas escolas, nos postos de saúde, né, e a gente tem as obras de infraestrutura. Aí sim a gente está falando de um volume extraordinário de recursos, são os nossos recursos, né? E quando a gente olhou ali o Serenata, que já teve um impacto na comunidade de tecnologia, muita gente se interessou pelo Serenata, contribuiu, ficou famoso, foi para os telejornais, né, para os jornais impressos, mas era da cota parlamentar, né, um orçamento de RH da Câmara dos Deputados. A gente provou para nós mesmos, para o governo e para a sociedade, de que é possível utilizar tecnologia, é possível utilizar Python, é possível pegar um volume gigantesco de dados e organizar isso e tirar conclusões e jogar informações para a opinião pública e combater a corrupção, né? É possível comunicar isso. O Serenata, ele foi um plano piloto para a gente ter consciência que é possível fazer isso. A partir de agora, a gente precisa dar voos mais altos. Nos diários oficiais, saem licitação de compras, por exemplo, de respiradores agora nas compras emergenciais de Covid-19. É lá que estão os preços dos reparos em EPIs, dos testes, né? E
como é que a gente compara? Não tem como, né? Então, a gente teria que pegar todos esses dados, centralizar e fazer uma inteligência que consiga indexar isso, associar. Então, tem um trabalho muito volumoso. Para quem trabalha com Big Data, com ciência de dados, é extraordinário o volume de dados que a gente vai ter, caso a gente faça essa coleta. Imagine que a gente tem municípios desde 2009, 2006, publicando arquivo gigantesco na rede todos os dias, né, ou quase todos os dias, a gente traz isso até 2020. É um volume de dados extraordinário, né? Hoje a gente tem 303 municípios e já é um volume muito grande. Então, como é um diário oficial? Então, você pode pesquisar aí, por exemplo, assim, esse aqui tem um exemplo de Santa Catarina, né, dos municípios de Santa Catarina, e você vai ter ali arquivos, né, que você vai conseguir pegar informações, nomeações públicas, etc. Basicamente, para você acessar um diário, você acessa o site da prefeitura, encontra onde estão os diários, porque vai ter diário oficial, transparência, né? Secretaria de Educação, não sei o que, vai ter lá diários oficiais. Baixa os arquivos, transforma os arquivos em texto puro e salva o arquivo em texto e original na máquina. É isso que o querido diário faz hoje, o projeto. A gente tem raspadores, né? Como é que isso funciona na prática? A gente tem 303 spiders, tá? Eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então, eu vou abrir aqui o GitHub, né? Então, aqui, ó, a gente tem um projeto que é o SquarePy, né? Eu vou até abrir o SquarePy aqui para vocês, que é esse framework aqui para você fazer raspagem de dados em Python. É o projeto mais conhecido, de um framework mais robusto, né, de raspagem de dados com Python, mantido pelo Scrap Hub e pela comunidade. Então, fica aí o convite para vocês experimentarem. Tem um tutorial super, super legal, didático. Esse aqui é o projeto do querido diário da Open Knowledge. E aqui a gente tem, nessa pastinha de spiders aqui, que é dentro daquela estrutura de spider do SquarePy, para quem conhece. Então, cada cidade tem o seu spider. Maceió tem o seu spider, Manaus, Rio de Janeiro, várias cidades de Santa Catarina. A gente conseguiu já pegar todas as cidades de Santa Catarina, tá? Então, eu vou escolher uma aleatoriamente aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver aqui, tá? Cidade de Princesa, um nome... Ó, esse spider aqui de Santa Catarina ele é super simples, porque como Santa Catarina tem uma associação de municípios, os diários são padronizados. Então, aqui, basicamente, foi jogar o código do território, o nome da cidade, e já está escrito spider, no caso de Santa Catarina. A gente não tem a mesma sorte nos outros estados. Por exemplo, vamos olhar aqui o raspador de Fortaleza, já tem aqui um trabalho mais reinventar a roda. Então, a gente tem uma estrutura aqui de spider ali, então, o start request, onde a gente define a URL, né? Ah, onde está o Diário Oficial de Fortaleza? No site lá da prefeitura. A gente define o parse aqui, qual arquivo que pega e tal. Então, tem uns exemplos aqui. Caso a sua cidade não esteja nessa lista, afinal de contas, é muito provável que não esteja, né? Afinal de contas, a gente só tem 303 aqui. Você pode vir aqui experimentar, escrever um spider para a sua cidade. O legal desse projeto é o potencial de colaboração paralela que ele sugere. Você pode chegar aqui e especificamente trabalhar em um arquivo novo que vai integrar todos esses outros aqui e não vai precisar... e não vai ter muito problema de, vamos dizer assim, de cruzamento de código com outras pessoas que podem estar contribuindo. Então, a gente quer realmente contribuição em massa para esse projeto, tá? Seguindo aqui, então você pode... como é que eu faço isso? Cara, uma coisa legal, acessa o site aí da prefeitura, que tem os arquivos do diário, você pode inspecionar aí o site, já pega o URL, já vai estudando HTML, né? Então, é um jeito legal de começar aí. Para quem está começando, nunca usou o SquarePy, tenta fazer, manda por request. A gente não tem um nível de arrogância. Lembra que eu falei lá no início sobre zona de confiança, de ambiente seguro? Não tenha medo de mandar um pull request para esse projeto, por exemplo, do Querido Diário ou Serenato da Open Knowledge. A gente vai ter uma comunicação de tentar instruir, de tentar ajudar, tentar entender qual foi o seu raciocínio, tá? Então, essa mensagem que eu estou passando aqui agora é muito importante, tá? Então, aí, Mário, vocês baixam um monte de arquivo TXT, dos PDFs, o que vocês fazem? Hoje, nada. A gente está trabalhando numa landing page para divulgar esse projeto. A gente precisa transformar isso numa plataforma que a pessoa chegue ali nessa plataforma do queridodiario.com.br.
acesse o seu município ou tem um campo de busca, respiradores, compras emergenciais, e vem um monte de arquivo, e as pessoas façam análise, e que tem inteligência, né? Quando eu quero pesquisar uma empresa que prestou serviço para o município, que ele pode me trazer um sistema de recomendação embaixo com os outros diários oficiais que têm a referência para aquela mesma empresa. Então, o universo de possibilidades, ele é gigantesco, né? Então, a gente precisa de contribuição, a gente está fazendo também várias coisas aí para fazer esse encanamento funcionar. Isso aqui é um exemplo que eu estou trazendo do Vans, aliás, alguns slides aqui são do Guilherme Vans, lá de Santa Catarina. Ele fez um grafo, né, com alguns CNPJs e prefeituras, né, que é esse gráfico aqui que eu acredito que está meio confuso, mas é uma coisa que a gente pode analisar, a ocorrência de alguns CNPJs ali que prestam serviços de licitação para municípios, e a gente pode fazer isso também com as gloriosas ferramentas de Python aí, tá? Então, só queria mostrar aqui para vocês que a gente está fazendo um exemplozinho de busca. Então, eu tenho aqui até na minha pasta, eu rodei o querido diário há 2 semanas atrás. Por quê? A gente no Open Knowledge vai fazer uma análise desse período de pandemia. Eu coletei todos os diários que a gente tem ali dos 303, do dia 1º de fevereiro até o dia 10 de junho. Então, aqui no Data do projeto, ele cria esse Datafelt aqui, que é um banco de dados para cada cidade para controlar o que eu já baixei. Porque se eu rodar o projeto de novo, ele já vai saber quais são os diários que eu peguei pelo hash. E nessa pasta aqui, full, são onde estão todos os TXT do PDF. Eu não vou abrir essa pasta, porque senão meu Linux vai travar, porque tem 181 mil arquivos aqui nessa pasta. Então, é só para vocês entenderem, de 1º de fevereiro até 10 de junho desse ano, de só 303 cidades, eu fui baixar, rodei o projeto para essas cidades nesse período e já baixou 180 mil arquivos, né? E aí eu estou trabalhando nesse MVPzinho com Elasticsearch aqui. Então, para quem não conhece, o Elasticsearch é um projeto aí bem legal, com mecanismo de busca, né? É uma máquina de busca. Vamos pensar num Google assim para o seu projeto aí. E eu estou basicamente pegando todos esses arquivos TXT, estou jogando para dentro do Elasticsearch para fazer buscas sobre compras emergenciais, hospital de campanha, né, EPI. Então, aqui é um arquivo super simples aqui, né, que eu crio aqui os índices da minha base de dados, né, que eu dei um nome ali de consultas, genérico, e aqui, basicamente, eu pego lá todos os arquivos de TXT da minha pasta e jogo aqui, crio um índice para eles dentro do Elasticsearch. E aí depois eu tenho um arquivo ali de busca do Elasticsearch também. Então, para quem quiser dar uma brincada com o Elasticsearch, está aqui um projeto super embrionário, super no início, né? A ideia é a gente fazer uma API com isso aqui depois, e isso aqui depois evoluir também, integrar o querido diário ali. A gente tem um planejamento para esse ano ainda subir o querido diário. A gente está com conversas bem legais com empresas da comunidade que estão querendo ajudar, colocar equipe. Isso tudo a gente faz com Python, né? Ou em grande parte com a linguagem Python, né? Claro que na maioria dos nossos projetos a gente tem implementação front-end, óbvio, né? Só que a gente tem essa... Por que a Open Knowledge Brasil tem tanto projeto com Python? O Mário foi presidente da associação, só vive na comunidade. Não, eu entrei na Open Knowledge e já tinha, a maioria das decisões já tinham sido tomadas com relação a stack. Mas é porque, quando a gente fala de inovação cívica, a gente precisa de pessoas. A comunidade mais diversa que nós conhecemos no meio de tecnologia, pelo menos de desenvolvimento, e que tem comprovadamente um maior potencial de contribuição, é a linguagem Python. Né? Isso é comprovadamente no GitHub, em algumas organizações que medem isso, TIOB. A gente tem um volume de pessoas hoje que estão aprendendo ou gostariam de aprender Python. A gente tem uma comunidade muito forte no GitHub de Pythonistas que contribuem para vários projetos. Então, para uma ONG como a Open Knowledge, né, para vocês entenderem o centro de decisão, é muito estratégico a gente utilizar sempre que possível, né, Python nos nossos projetos. É claro que, inclusive no querido diário, a gente pensou em algumas estratégias de usar Go para os raspadores, a gente voltou atrás para questões ali do Python ter algumas bibliotecas que já trabalham melhor com JavaScript e tal,
E como é um projeto muito ambicioso, muito grande, de 5 mil e tantos municípios, e a gente precisa realmente, é decisivo a contribuição, a gente optou por Python, mas existe sempre o diálogo interno, e com a comunidade a gente convida algumas pessoas para pedir ajuda de como a tecnologia utilizar, tá? É para justificar para vocês também isso aí que eu acho importante, né? Estratégia aí. Então, a gente usou, para esse exemplo do Elasticsearch, ali, a gente está usando essa lib do Python, está fazendo a parte do cliente, né, do Elasticsearch, e para a gente fazer essa brincadeira. Eu acredito que eu finalizei aqui a conversa. É a primeira vez que eu faço essa apresentação, então eu peço que quem puder aí, eu coloquei meu Twitter no início, pode me mandar feedback, pode mandar sugestões, e os projetos da Open Knowledge Brasil também estão disponíveis. Eu sou super disponível, e o time da Open Knowledge também, para fazer call, para conversar, para mostrar como é que roda os projetos, né? E eu espero que essa conversa tenha sido um pouco leve, né? A gente está no avançado da noite aí, mostrar algumas tecnologias, principalmente para quem está começando, e dizer aí que a gente também tem um financiamento coletivo também no Apoia-se, né? E quem quiser conhecer também mais a Open Knowledge Brasil, as outras iniciativas que a gente tem de advocacy, de mobilização, tem a iniciativa da Covid-19 lá, que a gente tem um portal do índice de transparência, a gente tem os cursos da Escola de Dados, que tem curso de ciência de dados, né? Então, fiquem à vontade, tem até alguns cursos gratuitos disponíveis lá. ok.org.br, Open Knowledge Brasil. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas agora eu vou devolver aí para o Cadu conduzir as perguntas, né? Se tiver tempo ainda, Cadu. Acho que eu vou voltar aqui. Vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. A minha cachorra latiu, eu acho, no meio da transmissão. Acho que vocês vão ver. Coisa de... Mas isso é natureza, tá tudo certo. Normal. Vamos ver aqui quais são as perguntas. Primeira, Leonardo, para efetuar a raspagem, o Scrap é melhor que o Selenium? Para efetuar a raspagem, o Scrap é melhor que o Selenium? Nesse nosso caso aqui, sim. Né? O Selenium ele é muito poderoso, né? Você consegue fazer uns scripts ali. Eu lembro que eu trabalhei muito com Selenium. Quem foi a pessoa que me fez a pergunta? Tem nome ou é anônimo? Era Leonardo. Leonardo, né? Eu trabalhei com o Selenium, Leonardo, numa equipe de testes que tinha, quando eu desenvolvia na Intelbras, que eu trabalhei, e era muito poderosa. A gente conseguia burlar algumas questões de JavaScript, de CAPTCHA, né? Você consegue reproduzir melhor. A gente não chegou nesses desafios ainda no querido diário, porque como a ideia dos diários oficiais é ser uma coisa pública, eu não acredito que eles vão colocar CAPTCHA e alguns recursos de JavaScript muito malucos para a gente começar a ter dificuldade. A gente não enfrentou ainda isso, mas eu não descarto. Mas para a arquitetura que a gente colocou do projeto ali, e até para a organização dos arquivos, a gente achou interessante o Scrapy, por ele ter até e o Scrapy ele é baseado no Django, né? O Scrapy ele tem a arquitetura de framework muito parecida com o Django, até quando você vai criar o projeto. Então, a gente também se aproveitou muito dessa arquitetura que veio pronta ali para a gente, tá? Espero que tenha respondido sua pergunta. Próxima. No projeto Serenato de Amor, existe alguma issue que devs iniciantes possam contribuir? Você pode indicar projetos nas quais existam issues para iniciantes? Legal. Duas coisas, né? Uma coisa bem legal, que às vezes o mais difícil você contribuir para um projeto que já está executando há algum tempo, é você pegar um arquivo, entender a estrutura. A gente tem as opções ali, por exemplo, a gente tem 2 issues abertas no projeto, que são para criar novos classificadores. Então, para quem está conhecendo o Pandas ali e tal, pode ser uma ótima oportunidade. E aí eu não digo para fazer as coisas, mas para tentar fazer, né? A gente adora essas experimentações, alguém chegar e tentar contribuir. Só no processo de você tentar escrever um raspador, você adquire um conhecimento com Pandas, com o próprio modelo de dados da Câmara dos Deputados, vai conhecer a integração com a Receita. Então, tem algumas issues ali no projeto que a gente pode conversar. E a segunda coisa é, todas as pessoas que falam assim, Mário, eu vou pegar o projeto lá do Querido Diário para rodar, e o Serenato de Amor, a Rose e tal. Aí eu vou lá e passo o GitHub. Sempre tem coisa desatualizada na documentação.
algum pequeno detalhe na execução também, porque muda uma biblioteca ou a gente muda algum escopo do projeto, não atualiza. Então, essas pessoas que estão chegando no projeto generosamente fazem contribuições com relação a manter sempre o projeto atualizado com suas libs, questão de preparação de ambiente. Só o fato de você baixar o projeto, colocar ele para rodar na sua máquina e dar algum problema e você reportar para a gente já é uma grande contribuição. Então, a sugestão que eu dou é a seguinte: tenta baixar os projetos, rodar o Docker ali, rodar sem Docker, né, do seu gosto, e se der algum problema, coloca no issue, vê se já não tem um issue aberto. Acho que é um passo legal para começar. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, mas não foi via slide, mas, galera, vamos usar o slide. É do Guilherme Carvalho. Mário, eu sou gerente de desenvolvimento na Prefeitura de Palmas, Tocantins. Gostaria de facilitar a leitura do nosso diário. O melhor formato seria TXT? Qual deles? Coisa maravilhosa. Pô, Guilherme, muito obrigado pela sua mensagem, cara. Já estou super satisfeito agora com essa palestra aqui. Em primeiro lugar, parabéns por estar aqui com a gente, por ter se disponibilizado publicamente para ajudar. Fantástico. Tem muita gente assim no serviço público, tá? Agora aos outros ouvintes. Então, vou usar o Guilherme como exemplo aí. Tem muita gente querendo ser transparente e ajudar o governo nisso. Tem uma questão seguinte: hoje a gente já consegue facilmente, Guilherme, se tiver um PDF em formato texto padrão, com as suas tabelas internas organizadas, PDF para a gente está excelente, porque hoje a gente baixa o PDF, converte para TXT com o PDF to text do Python, a lib. Então a gente já tem esse processo feito já de pegar o PDF e transformar em TXT. Então, se você já disponibilizar em PDF, já está o suficiente, né? E se vocês quisessem um esforço para tornar isso mais transparente ainda, vocês poderiam seguir, por exemplo, o melhor do que fazer em TXT, seguir o Diário Oficial da União, que é eventualmente ter um esforço de colocar uma interface no site da prefeitura em HTML, que as pessoas poderiam raspar, né, e ter um acesso até indexável para fazer busca, né? Então, a minha sugestão aí, e muito obrigado aí por ter se colocado à disposição para ajudar. Vamos lá, mais duas para a gente encerrar. Luciano Ratamero, como é a gestão física de dados de vocês? Hospedam em território nacional, com servidores próprios, ou tem alguma parceria com provedores? Essa é uma ótima e muito eficiente pergunta. Eu vou até expandir um pouco, Luciano, e que bom que você está aí ouvindo aí minha palestra. Eu vi que você estava no do Luciano ali, ficou também. Cara, a gente tem um dilema, né? Imagina que todas essas... Eu citei dois dos nossos projetos, né? A gente tem alguns outros projetos muito delicados de coisas do Brasil e a gente usa um monte de coisa proprietária. Twitter, coloca texto no Medium, que inclusive o próprio Luciano Ramalho já me alertou várias vezes para a gente fazer o nosso blog pessoal. A gente hospeda na DigitalOcean os dados e a gente usa GitHub, né? Então, um projeto de Hack Civic que a gente tem uma gama de ferramentas, vamos dizer assim, proprietárias que a gente faz o uso, né? Claro que elas estão aí disponíveis para a gente usar, tem um debate sobre isso, mas a gente está completamente integra isso. É uma coisa até extra código que a gente pode discutir e dar um bom bar, né? Essa conversa. Mas realmente, essa coleta e esse processamento de dados é feito na DigitalOcean, porém, com os repositórios ali do Toolbox e também que a gente tem da OpenKnowledge ali, a gente também tem essa coisa de deixar sempre os CSVs e os dados já tratados para a sociedade, né, para a galera fazer o download diretamente. Por isso o Serenata Toolbox que eu mostrei ali, ele é essencial, porque ele é uma lib Python que qualquer pessoa consegue espelhar esses dados, né? Então, o nosso backup, vamos dizer assim, seria a própria comunidade. Agora, uma estratégia que a gente pode discutir de futuro, por exemplo, esse projeto do Kiri Diário que a gente vai fazer. Será que é interessante para o Brasil, uma ONG brasileira, hospedar isso numa Big Tech dos Estados Unidos ou da Europa, né? Pegar todos os nossos diários oficiais em formato TXT mastigadinho, integrar todos esses dados nesses países? A gente precisa conversar sobre isso, inclusive a gente precisa da ajuda da comunidade para entender como a gente pode contornar essa possibilidade, né? Beleza. Vamos para a última, então, Mário. Deixa eu ver aqui. O Isaac.
Com o tanto de documentos, as queries não podem acabar demorando muito? Vocês utilizam algum esquema de otimização dessas queries? Legal. Isso aí é completamente verdade, né? O Django ali, ele tem uns esquemas de otimização, e o próprio Postgres também, que é a base, no caso do Serenata, que eu estou me referindo, você tem estratégias de criação de índice e de views ali no Postgres, que ele otimiza algumas coisas. O ORM do Django também, ele tem otimizações que você pode fazer, porque o Django, se você até colocar um plugin de debug, tem uma lib que é uma casca em cima do Django, que você tem o debug, você quando acessa um endpoint da API, ele te traz ali o número de queries e o milissegundos ou segundos que ela é executada, e aí você consegue auditar isso aí, vamos dizer assim, diminuir as queries usando os recursos de annotation do Django, etc. São estratégias, né? O MVP ali que eu tenho trabalhado do Elasticsearch, o que demorou mais foi o download do querido diário, porque ele é meio sequencial. Você roda o querido diário, ele tem os 303 municípios, isso é uma otimização que a gente vai fazer. Ele vai lá e baixa do município de cada vez, demora horas para baixar todos os arquivos. É a parte mais demorada. A parte de rodar no Elasticsearch, ele tem suportado bem, mesmo local na minha máquina, as buscas avançam em segundos. O querido diário precisa de uma mudança de arquitetura muito relevante, que ele tem um parâmetro do SquarePy. O SquarePy você consegue passar parâmetros. Então, você bota "-c" ali, data de início, eu quero do dia 1º de fevereiro, igual eu fiz até hoje. Ele não baixa os arquivos anteriores, mas ele faz todas as requisições. Então, se a cidade tem diário oficial desde 2009, ele vai fazer todas as requisições desde 2009, não vai baixar os arquivos, mas aí perde esse tempo fazendo as requisições. A gente tem que fazer uma mudança para eliminar esses requests. Que isso aí, dependendo se tiver uma página lá com page load muito lento, aí a gente vai ter muito problema de timeout e vai ficar muito mais lenta a execução. Então, hoje o nosso gargalo é na hora de fazer o download dos PDFs no querido diário. A gente tem que melhorar a arquitetura do projeto. Outra coisa também que a gente poderia fazer como alternativa, por exemplo, vamos supor que a gente quer entregar esses diários para a comunidade. E não precisa ser os arquivos. Pode ser só um JSON com todos os links para onde estão esses diários. Pode ser uma forma da gente executar e entregar isso também para quem quiser hospedar esses dados, né? Então, tem algumas melhorias para fazer. Eu diria aí que a gente tem mais gargalo na parte do querido diário, e dessa parte da raspagem, que, vamos dizer assim, gera uma coisa esperada também, né? Beleza. Mário, brigadão. Valeu por participar do evento. Obrigado pelo teu tempo e também pela prontidão de sempre estar perto da gente. Valeu. Parabéns aí, Cadu. Sensacional. Eu vou estar aí de espectador durante a semana todinha para acompanhar a galera também. Boa noite para todo mundo aí, comunidade. Continuem firmes aí que a gente se encontra em breve. Com certeza. Até a próxima. Valeu, galera. Obrigado para quem ficou até agora aqui no YouTube.